Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao curso completo de Apocalipse do canal Elpis Aletes. É muito bom ter você aqui comigo e hoje você está na nossa primeira aula dessa nossa playlist do curso completo de Apocalipse. A aula 1 hoje, que tem cujo tema O que é o Apocalipse? Entenda o livro da Revelação. Se você é novo aqui, lhe convido a ir à página do canal e ir lá procurar pela playlist Curso Completo de Apocalipse, onde já nós fizemos a apresentação do curso, a apresentação do módulo 1 e hoje vamos dar início a essa primeira aula sobre o Apocalipse. Então, caso eu queira fazê-lo, siga essa série, pois com certeza nós juntos vamos aprender muitas coisas. Então, para dar início a essa primeira aula, o que é o Apocalipse, entenda o livro da Revelação, vamos começar com a leitura do texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 3. Passagem essa que fala o seguinte: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, ao qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, o objetivo dessa aula hoje é, primeiro, compreender o significado, o propósito, o contexto e características fundamentais do livro de Apocalipse, estabelecendo uma base segura para o estudo nas próximas aulas. Vamos dividir essa aula em 6 tópicos em forma de perguntas, a qual em cada tópico vamos respondendo as perguntas, fazendo leituras aqui alternadas com algumas explicações. Caso eu queira fazê-lo, pegue um papel e caneta e faça anotações. E caso também queira tirar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E de antemão, já peço desculpa a você que nos acompanha por algum barulho externo, pois temos obras próximas ao local desta gravação, então pode acontecer de barulhos externos aparecerem nesse vídeo, mas infelizmente é algo que foge de nosso controle devido a questões de tempo. Então, peço desculpas de antemão e vamos ao primeiro tópico desse estudo de hoje, o que é o Apocalipse. Entenda o livro da Revelação. Bem, tópico 1. O que significa a palavra Apocalipse? Bem, a palavra vem do grego apocalipsis, que significa revelação, desvelamento, descoberta de algo que estava oculto. Portanto, Apocalipse não significa simplesmente o fim do mundo, como se diz por aí, como algo catastrófico, algo terrível que vai causar o fim de toda a espécie humana e de toda a espécie animal. Não, não é isso que é o livro de Apocalipse. O primeiro versículo aqui já apresenta bem claro o que é o livro. Revelação de Jesus Cristo. O versículo 1 que lemos é bem enfático. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e notificou a João. Ou seja, revelação de Jesus Cristo. O centro do livro não se apega a acontecimentos assustadores ou terríveis, mas a Jesus Cristo sendo revelado. Antes de ser um livro sobre o fim, Apocalipse é um livro sobre Jesus Cristo. Quando você entende que o centro do Apocalipse é Jesus Cristo, isso já desmitifica várias coisas que vemos por aí, como boatos, como histórias e como tentativas de prever futuro. Não é isso que trata o Apocalipse. Entender que o Apocalipse é Jesus Cristo sendo revelado aos seus servos é fundamental para que você veja o livro
com o olhar certo e com a chave certa, para que você não caia em falácias, especulações e coisas que fogem do contexto bíblico e tragam sério prejuízo para as pessoas que vão por esse caminho. Ou então, Apocalipse significa revelação, desvelamento, descoberta de algo que estava oculto. Ou seja, algo havia ou estava oculto, então Jesus vem e revela ao seu servo João, que nos passa através desse livro, para que nós possamos saber as coisas que breve virão acontecer dentro do contexto bíblico. O segundo tópico dessa aula de hoje é: para quem o livro foi escrito? O Apocalipse apresenta mensagens dirigidas às 7 igrejas da Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi para essas igrejas que o Apocalipse foi escrito. A gente pode ver isso em Apocalipse 1, versículo 4, que fala: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Para ilustrar bem aonde ficavam essas 7 igrejas da Ásia, eu tenho aqui um mapa que gostaria de mostrar para vocês. Não sei se vai ficar bem visível, mas aqui conseguimos ver mais ou menos aonde ficava a localização dessas igrejas, que está mais ou menos nessa faixa aqui. Talvez você consiga ver. Olha, aqui nós temos essas pequenas cruzes, fala Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Filadélfia, Laodiceia e assim por diante. Infelizmente tem uma lacuna, que é edição de textos, mas trouxe esse mapa para que você possa compreender. Então essas são as 7 igrejas da Ásia Menor, e são a essas igrejas aqui que o Apocalipse é dirigido. Então você pode ver aí mais próximo do vídeo para que você possa compreender. Então é esse contexto, são a essas 7 igrejas aqui que o Apocalipse ele é dirigido. Leu Apocalipse 1:4, posteriormente vamos ter também uma aula sobre cada uma dessas 7 igrejas. É interessante porque, embora tenha sido escrito para essas 7 igrejas que foram reais no primeiro século, a sua mensagem ainda está falando às igrejas de hoje. Basta você ler ali o contexto dessas igrejas, o cenário que se encontrava nelas, e você vai ver que se encaixa muito bem nos dias de hoje, em o cenário que muitas igrejas têm enfrentado. Então, o Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor no primeiro século, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A terceira pergunta, ou o terceiro tópico dessa aula de hoje sobre o que é o Apocalipse, entenda o livro da Revelação. Já vimos que o Apocalipse significa revelação, desvelamento e descoberta de algo que estava oculto, e também acabamos de ver que o livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. E agora, por que o Apocalipse foi escrito? O Apocalipse ele não foi escrito simplesmente para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. Não é sobre isso. Não é sobre ocultismo, descobrir o que está por vir, como uma espécie de ter informações privilegiadas. Não foi sobre isso que Apocalipse ele foi escrito. Mas ele foi escrito primeiro para revelar Jesus Cristo. Segundo, o Apocalipse foi escrito para fortalecer a fé dos cristãos que, no contexto do primeiro século, sofriam perseguições por parte do Império Romano. Ou seja, para fortalecer a esperança dos cristãos que estavam sob um cenário de perseguição, para eles verem a esperança ali e verem que Jesus estava presente com eles naquele cenário. Terceiro, chamar a igreja à fidelidade.
pois naquele contexto a igreja estava sendo sediada por falsos mestres, por falsos ensinos, por falsas doutrinas que estavam tentando seduzir os fiéis. Então, o Apocalipse foi escrito para chamar também a igreja à fidelidade. Como quarto objetivo do que o Apocalipse foi escrito, foi para mostrar que Deus continua soberano. Naquela época, o Império Romano governava, mas acima do Império existia o Supremo Imperador de todas as eras, que era Deus, o Altíssimo, o Eterno. O Império poderia dominar aqui na Terra dos homens, mas ele era apenas uma extensão do braço de Deus e ele estava sobre as correntes de Deus. Porque não existe nenhum império, nenhum governo que está acima de Deus. Então, com esse objetivo, o Apocalipse ele é escrito. Olha, naquela época o imperador Dominiciano era o imperador, mas ele era apenas um pequeno grão de areia diante do Supremo Imperador, que era o Altíssimo, que era Deus, o Eterno. Também o Apocalipse foi escrito para alertar contra a apostasia e a idolatria. Fato esse que muitos cristãos, devido ao cenário de perseguição e de dificuldades, apostatavam da fé e abandonavam e se entregavam às idolatrias das religiões secretistas do primeiro século, de caráter gregos e romanos. Ou seja, então, para fortalecer essa fé dos irmãos e contra a apostasia e a idolatria. Também foi escrito para anunciar o juízo de Deus, para dizer, olha, tudo que nós fazemos aqui, ou tudo que aqueles homens daquela época que perseguiam os cristãos faziam, não seria deixado sem correção, mas o juízo de Deus viria e colocaria ordem ali, naquela presente situação. Também foi escrito para mostrar a vitória definitiva de Cristo, ou seja, Jesus voltaria, reinaria definitivamente durante 1000 anos e ele seria assim vitorioso, venceria o poder do pecado, da morte, venceu Satanás, venceria as forças espirituais do mal, venceria os impérios humanos que se levantassem contra ele, ou seja, Cristo seria o rei definitivo. E também foi escrito para alimentar a esperança da igreja. Esperança essa que estava muito pequena devido à situação, mas foi para esse objetivo também. Então, podemos ver que foram escritos com cerca de 8 objetivos. Recapitulando, Apocalipse foi escrito não para a curiosidade sobre o futuro, mas, primeiro, revelar Jesus Cristo. Segundo, fortalecer a fé dos cristãos. 3. Chamar a igreja à fidelidade. 4. Mostrar que Deus continua soberano. 5. Alertar contra a apostasia e a idolatria. 6. Anunciar o juízo de Deus. 7. Mostrar a vitória definitiva de Cristo. E 8. Alimentar a esperança da igreja. E diante desse tópico, uma pergunta para a nossa reflexão, para a sua reflexão e para a minha reflexão e de todos que vierem ver esse vídeo. Se Apocalipse tivesse sido escrito apenas para nos informar sobre datas e acontecimentos futuros, por que ele se basearia em carta dirigida às igrejas? Reflita sobre isso aí e vou repetir. Se Apocalipse tivesse sido escrito apenas para nos informar sobre datas e acontecimentos futuros, por que ele começaria com carta dirigida às igrejas? Reflita sobre isso. E caso queira, comente aqui o que você pensa sobre essa pergunta. Agora, o quarto tópico em forma de questionamento para a nossa aula sobre o que é o Apocalipse, entenda o livro da Revelação, é como entender as imagens e símbolos que aparecem ao decorrer do livro. A Apocalipse possui uma linguagem muito característica e posteriormente vamos também ter aulas sobre cada um desses símbolos. Por exemplo, encontramos no livro dragões, o cordeiro, bestas, anjos, trombetas, selos, taças, números,
estrelas, mulheres, cidades e tronos. Entender uma coisa importante. O Apocalipse ele pertence a um gênero que chama gênero apocalíptico. Ou seja, como tem o gênero poético, o gênero épico e outros gêneros textuais, também existe o gênero apocalíptico. E o que é esse gênero apocalíptico e quais são as suas características? Bem, tem um livro aqui que é interessante a nota que o autor faz. Esse livro aqui, se caso você quiser adquirir, que é Como Ler o Apocalipse. Neste livro, na página de número 8, o autor fala mais ou menos um resumo para que nós podemos compreender o que é a leitura apocalíptica. Ele fala que era um modo de escrever muito popular nos 2 séculos antes de Cristo e nos 2 séculos depois dele. O povo gostava de escrever dessa maneira, pois estimulava e provocava a criatividade nos leitores. O mais importante escritor apocalíptico do Antigo Testamento é o autor do livro de Daniel. Ou seja, a forma de escrever apocalíptica era criativa, cheia de imagens, que levava nas suas maneiras de ilustração, a trabalhar com a criatividade e a imaginação do público-alvo. E existem muitos livros apocalípticos, pseudo-epígrafos, que não entraram no cânon, que também possuem esse gênero. Esse gênero geralmente era um gênero que buscava trazer esperança em meio a um caos ou um cenário caótico, político, onde sempre diria que haveria uma intervenção sobrenatural, existiria anjos, e uma batalha cataclísmica ou cataclísmica entre duelos de forças para uma sobreposição de uma era sobre outra. Algumas das características dessa literatura apocalíptica, e eu trouxe um resumo aqui, é, primeiro, dualismo temporal das 2 eras. Ou seja, na literatura apocalíptica existia sempre uma composição de 2 eras, uma era presente e uma era vindoura, e um certo contraste entre indivíduos que tentavam interpretar uma era sobre outra. Ou seja, existia esse dualismo. 2 eras se sobrepondo uma à outra, uma presente e uma por vir, e essa era que estava vindo ou estava por vir, ela teria um importante impacto sobre a era presente. É um pouco complicado, mas é esse um pouco do gênero apocalíptico. Ele também apresentava ruptura radical entre esta era, ou seja, a era presente, e a era vindoura, aliada a um pessimismo em relação à ordem presente e acrescida de esperança a outro mundo e a uma ordem. Ou seja, os escritores tinham um certo pessimismo quanto ao governo atual e eles esperavam que uma nova ordem mundial ou um novo agente viria e restauraria e traria uma nova esperança para a humanidade. É esse também outro ponto que o gênero apocalíptico aborda. Ele também possuía como característica a divisão da história em segmentos, ou seja, de 4, de 7 ou 12, refletindo um plano predeterminado para a história. Ou seja, existia dispensações onde em cada uma delas Deus agia de uma maneira específica, com um objetivo específico para determinar um plano específico que o Altíssimo havia estabelecido. O outro ponto é que existia uma expectativa da chegada iminente do reino de Deus como ato divino, decretando a condenação das circunstâncias terrenas presentes. Ou seja, existia ali, nesses escritos, uma esperança de um julgamento para cada ato de injustiça que havia sido cometido durante a era presente a partir do agente da era vindoura. Também tinha como ponto perspectiva cósmica, em que a situação primordial do indivíduo não se situa mais dentro de uma entidade coletiva, como por exemplo Israel ou o povo de Deus. E a crise iminente não é localizada, mas apresenta dimensões cósmicas. Ou seja, não é ponto de
especificamente de uma nação ou de um indivíduo. Não. Todos os atos que viriam a acontecer como cataclísmicos atingiriam toda a humanidade. Não atingiria somente um povo específico, uma pessoa específica, mas a literatura apocalíptica também abordava como um cataclisma mundial que poderia atingir todos, não apenas uns ou os outros. Também, uma intervenção cataclísmica de Deus resultará em salvação para os justos, concebida como restauração das circunstâncias edênicas, ou seja, Deus atuaria ali através de um justo para salvar outros justos, restaurando a terra nos padrões de antes que eram encontrados ali no Jardim do Éden. Outro ponto é uma introdução de anjos e demônios para explicar acontecimentos históricos e escatológicos, ou seja, existia nessa literatura uma forte ênfase em atuações de lutas espirituais entre anjos e demônios, assim para no futuro, ou seja, para dominar respectivamente situações futuras ou ações futuras nessa literatura. E o último ponto é introdução de um novo mediador com funções régias, ou seja, existiria ali um rei, um homem específico que seria o agente principal para poder, desta maneira, trazer essa interferência. E no caso do Apocalipse, que pertence a esse gênero, ele apresenta certamente Jesus Cristo como essa figura do mediador e daquele que irá exercer a função régia. Então são basicamente essas características da literatura apocalíptica. Entender que Apocalipse pertence a esse gênero vai fazer que você entenda melhor as figuras que aqui aparecem. Como a gente falou, do dragão, das mulheres, das estrelas, das trombetas, dos selos. Entender esse contexto apocalíptico, entender o gênero, faz com que você interprete o livro de maneira fiel. Porque você não pode interpretar um livro do gênero poético com o gênero, por exemplo, épico. Não tem como interpretar corretamente. Então, quando você entende o contexto do que está sendo escrito aqui, entende o gênero que ele pertence, você consegue enxergar de uma maneira mais fiel e mais precisa aquilo que o escritor sagrado queria passar para os leitores do primeiro século e, respectivamente, para nós, leitores do século XXI. Não devemos aqui, então, interpretar cada símbolo de maneira isolada e arbitrária, como eu falei. Eu não posso chegar na passagem do dragão e tirar o dragão do contexto e dizer que aquele dragão ali era algo que não tem nada a ver com o que o texto queria passar. Ou seja, então eu não faço uma exegese, ou seja, extraio do texto o seu significado, mas eu faço uma exegese, ou seja, eu coloco o que eu acho no texto e assim isso é perigoso, porque pode gerar especulações, como eu falei, falsas interpretações, falsos ensinos e desta maneira trazer um sério prejuízo para uma igreja, para um grupo de fiéis e também para o nome de Cristo, porque ele leva muitas das vezes a fanatismos, a histórias estranhas que podem fazer com que o livro ou o significado não seja interpretado corretamente. O próprio livro frequentemente explica seus símbolos. Além disso, devemos considerar o contexto, como eu falei, especialmente as imagens e alusões ao Antigo Testamento, seja, Daniel e outros profetas. Quando você lê Apocalipse, você também tem que ler Daniel, que é um livro que está interligado com o Apocalipse, e também alguns fragmentos de outros livros proféticos, entre eles Ezequiel, ali o livro de Isaías na parte final, e também algumas partes dos livros dos profetas menores, que muitas das vezes é muito negligenciado. Mas existem pequenos fragmentos ali, como no livro de Joel, no livro de Zacarias, que também tem que ser lido junto com Apocalipse, para você fazer conexões entre esses textos e assim poder compreender melhor. Eu sei que o mundo de hoje é corrido e as pessoas precisam correr atrás de muitas coisas, mas se você realmente quer entender o Apocalipse, você precisa fazer um esforço de conectar textos, de buscar analisar o contexto, o cenário do primeiro século e dessa maneira você vai conseguir entender o Apocalipse sem ser enganado por essas pessoas que tentam pegar, tipo, por exemplo, igual o dragão e falar que o dragão é certa circunstância, certa pessoa, ou
definir que a besta é certo homem ou certa mulher, totalmente fora do contexto, fazendo com que você aprenda errado e dessa maneira não consiga compreender o Apocalipse. Por exemplo, aqui, o cordeiro do Apocalipse não deve ser entendido simplesmente como um animal literal, um cordeiro. Não. O símbolo aponta para Cristo e sua obra redentora. Então você tem que entender o livro lá no começo de o que era o papel do cordeiro, lá no livro de Êxodo, que o cordeiro era o sacrificado. Aí você vai entender ali um pouco de Levítico. Então você vai entender que não fala ali de um animal literal como fala nesses textos, mas está falando de Jesus Cristo como o cordeiro que foi morto, mas que reviveu e que viria como símbolo de justiça. Então, quando você entende isso, você consegue compreender. Você vai ver que o dragão não representa um dragão simbólico, como na igreja da Idade Média tentou pintar vários dragões e trouxe isso um simbolismo aí que a gente vê em muitos filmes sobre dragões e cavaleiros. Não, o dragão representava outra circunstância que não vamos falar aqui, mas vamos deixar para a aula sobre especificamente o dragão. Então entenda isso, para que você possa compreender bem o Apocalipse. O quinto tópico, em forma de pergunta, da nossa aula O que é o Apocalipse? Entenda o livro da Revelação, é: Apocalipse é somente sobre o futuro? Será que o Apocalipse é somente sobre o futuro? Bem, talvez a resposta nossa seja não. Porque o livro fala sobre o passado também. Acontecimentos e imagens relacionados ao contexto das primeiras comunidades cristãs inseridas no mundo do Império Romano no primeiro século ali da era cristã, ou da era comum para aqueles que não compactuam com essa forma de contar o tempo. Também fala sobre o presente, condição espiritual das igrejas, ou seja, fala de perseverança daquelas igrejas, fidelidade, oposição ao sistema do mundo, como bem enfatizamos no começo. Fala daquelas circunstâncias atuais, dos problemas cotidianos que aquelas igrejas enfrentavam e também maneiras de elas passarem sobre essa tribulação temporária e momentânea. Mas também o livro fala sobre o futuro. Fala de juízo, vitória definitiva de Cristo, derrota do mal, ressurreição, novo céu e nova terra. Assim, Apocalipse possui uma dimensão histórica, pastoral e escatológica. E escatológica vem da palavra grega escatos, ou seja, últimas coisas. Ou seja, é parte de uma matéria da teologia sistemática que chama escatologia e que trata dos estudos das últimas coisas, para que você possa entender o que significa essa palavra. Ou seja, então o Apocalipse não é só sobre o futuro, mas fala de passado, presente e futuro. Então você precisa, e vamos fazer isso ao longo das aulas, entender aonde está falando sobre o presente, aonde está falando sobre o passado e que passagens se aplicam ao futuro, para que você se constitui bem e dessa maneira não possa tirar algo que estava na época presente ou passada, entender como se fosse para hoje e nem aquilo que é para o futuro como se estivesse acontecendo hoje ou tivesse acontecido no passado. Posteriormente, na nova aula, vamos ver que existem várias maneiras de interpretar o Apocalipse. Então vamos abordar um pouco sobre esse assunto, se assim Deus permitir, numa próxima aula. E aqui, para finalizar a aula de hoje sobre o que é Apocalipse, entendo o livro da Revelação, vamos ao tópico 6, em forma de pergunta, que é: qual é a grande mensagem do livro? O centro do livro, como eu disse no início, é Jesus Cristo. Não é A, não é B, não é C, não é figuras, não é símbolos, é Jesus Cristo. O Apocalipse mostra o Cordeiro diante do trono, Cristo como Rei, o juízo de Deus, a derrota do dragão, a queda da Babilônia, a vitória final sobre os inimigos de Deus, a nova criação e Deus habitando com seu povo. Essas são as grandes colunas ou troncos da mensagem do Apocalipse. Aqui não vou entrar em detalhes, porque, como eu falei, vamos ter aulas que vão falar sobre cada um desses pontos, para
que assim não já viemos atropelar os bois passando na frente deles. E o livro termina apresentando para a esperança, ou seja, apontando para uma esperança para a igreja, que fala lá em Apocalipse 22:20. Certamente venho sem demora. E o livro termina com uma mensagem de esperança. Então, recapitulando, o Apocalipse mostra o Cordeiro diante do trono, Cristo como Rei, o juízo de Deus, a derrota do dragão, a queda da Babilônia, a vitória final sobre os inimigos de Deus, a nova criação e Deus habitando com seu povo. Uma estrutura simples para a memorização é guardar 4 palavras. E caso você queira fazê-lo, anote isso, caso você chegou até aqui. Anote 4 palavras para que você possa entender melhor. A revelação, ou seja, o conteúdo ou qual é a mensagem do livro. Primeiro é revelação, igreja, conflito e vitória. Anote essas 4 palavras para a sua memorização. Revelação, igreja, conflito e vitória. Esses são os 4 núcleos que dele fluem a mensagem do Apocalipse. Revelação, por quê? Porque Deus revela Jesus Cristo. Igreja, Cristo fala ao seu povo. Terceiro, conflito, a igreja enfrenta oposição e o mal é julgado. E quarto, vitória. Cristo vence e Deus estabelece sua nova criação. Então, recapitulando, 4 palavras, 4 núcleos para você entender a mensagem de Apocalipse. Revelação, igreja, conflito, vitória. Revelação, Deus revela Jesus Cristo. Igreja, Cristo fala ao seu povo. Terceiro, conflito, a igreja enfrenta oposição e o mal é julgado. E quarto, vitória, Cristo vence e Deus estabelece sua nova criação. Memorizando essas 4 palavras, você vai entender os núcleos centrais da mensagem de Apocalipse. Então, como conclusão, deixo o seguinte pensamento. Quando abrimos o livro de Apocalipse, não devemos perguntar, primeiro, quem é a besta, o que significa este número, ou o 666, ou quando acontecerá isso. A primeira pergunta que deve ser feita é: o que este livro está me mostrando sobre Jesus Cristo? Com essa chave, revelação de Jesus Cristo, você vai evitar de cair em especulações e coisas que não edificam o nome de Deus. Apocalipse não foi dado à igreja para produzir medo, como muitas pessoas têm medo de Apocalipse e evitam o ler, pois pensam em cataclismas e coisas terríveis. Não foi por isso. Mas para produzir fidelidade, esperança e adoração. Fidelidade, esperança e adoração. Foi para isso que Apocalipse foi escrita. Bem, chegamos ao fim dessa aula. Obrigado por você ter me dado sua atenção até aqui. Hoje tivemos a primeira aula desse curso completo de Apocalipse sobre o que é o Apocalipse. Entenda o livro da Revelação, onde falamos o que significa a palavra Apocalipse, para quem o livro foi escrito, por que Apocalipse foi escrito, como entender as imagens e símbolos. O Apocalipse é somente para o futuro e qual é a grande mensagem do livro. Então já te convido, se assim Deus permitir, para o próximo vídeo, na aula 2, falarmos sobre quem escreveu o Apocalipse, conheça o apóstolo João. Então já fica o convite para essa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as íntimas comunhões e consolações do Espírito Santo sejam contigo. Caso queira tirar alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e será um prazer e uma alegria poder te ajudar. Também estou aprendendo, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, a cada dia vamos crescendo mais juntos
na graça e no conhecimento de Cristo. Um grande abraço a você que me assistiu. Deus te abençoe. Amém. E fique na paz de Deus.